E o Flamengo venceu a partida no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda por 3-0 e teve declaração forte do Marcos Braz falando sobre os novos reforços do Flamengo e o Tite, que esculachou o gramado do Maracanã. Tem muitas notícias e informações, inclusive a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre a evolução do futebol do Flamengo na partida contra o Volta Redonda. Muito bom dia a todos vocês que sempre acompanham aqui o nosso canal Meu Mengão React. Aqui nós vivemos Flamengo todos os dias, meus amigos. Seja bem-vindo na manhã deste domingo, você que está tomando seu café da manhã ou talvez se preparando para ir trabalhar. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo na manhã desse domingo. Vamos ver a imprensa esportiva, tem o João Guilherme, Vene Casagrande, o Mauro falando aí sobre o Flamengo, tem a declaração forte aí do Marcos Braz. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão aqui no nosso canal, você que sempre ajuda, sempre deixa o like, dá aquela moral pra gente. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui vivemos Flamengo. E um detalhe importante é que no final desse mês de fevereiro, nós vamos fazer um sorteio de 2 mantos número 1 do Mengão, igual esse aqui, ó, para somente os inscritos do nosso canal e também das nossas redes sociais, que lá estamos começando recém, como no nosso Insta e no Twitter X. Para isso você precisa estar inscrito lá também. Então tem um link na descrição do vídeo, onde tem as redes sociais, você vai lá e segue lá se você quer participar do sorteio no final do mês do manto, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar como foi então a vitória do Mengão e como foi a repercussão das declarações aí dos dirigentes do Flamengo. Atrasada contra o Volta Redonda hoje, um pouquinho mais cedo no Maracanã. Vitória tranquila por 3-0, inclusive com gol do Gabigol, mas o técnico Tite não gostou nem um pouco do gramado do Maracanã. Pedro Henrique Torre tem todas as informações. Valeu, pessoal, neste sábado de carnaval, unidos do seu Adenor, bloco na rua, Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, chegou aos 15 pontos na Taça Guanabara, jogo atrasado da terceira rodada, então igualou aí todos os concorrentes na questão dos jogos, ficou a 2 pontos do líder Fluminense. Flamengo tem 15, Fluminense 17. O jogo, o técnico Tite aproveitou para mesclar bastante a equipe, por exemplo, a dupla de ataque é considerada atualmente a reserva, Bruno Henrique e Gabigol, esse luxo rubro-negro. Gabigol começou a 1000 tentando, perdeu uma chance logo no início, mas depois, numa bela jogada de Luiz Araújo aos 8 minutos, abriu o placar e comemorou bastante aqui no Maracanã. Um calor muito forte, o Flamengo tentando ali até administrar a partida, mas não saiu mais gol nenhum no primeiro tempo. O Vinha poderia até ser uma novidade neste Maracanã, mas o Flamengo avisou antes da partida que decidiu tirar o lateral esquerdo uruguaio da relação, porque era um jogo da terceira rodada e ele ainda não estava regularizado naquela época, então por precaução tirou o Vinha da relação, como tinha anunciado. Ele ficou em uma das cabines aqui do Maracanã assistindo a partida, então não pôde estrear com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, aí sim, o Flamengo voltou tentando pressionar um pouco mais o Volta Redonda, sofreu até um pouquinho, mas depois das trocas do Tite, aí o Flamengo foi um pouco mais para cima, Arrascaeta, Gerson, o Pedro em campo. Pedro teve uma oportunidade num pênalti sofrido pelo Arrascaeta, o goleiro se adiantou, defendeu, o árbitro mandou voltar, aí o Pedro fez 2-0 e no finalzinho da partida, passe de Arrascaeta nos acréscimos, gol de Ayrton Lucas, 3-0. Depois da partida, claro, ouvimos os personagens aqui do Maracanã. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado de volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. Eu ouvi de algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. É inadmissível
É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, eu estou falando um diagnóstico. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como. Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Então é isso, o Flamengo agora vai trabalhar mais uns dias, ter treinamentos na quinta-feira, depois do Carnaval, volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, mas essa partida vai ser em Sergipe. E a gente coloca os números do Pedro e do Gabigol em jogos oficiais este ano. O Pedro, 4 jogos, 3 como titular, 250 minutos e 2 gols. E o Gabigol em 5 jogos, 2 como titular, 245 minutos, 2 gols também, mas aí a gente coloca o asterisco porque o Pedro fez 2 gols nos 2 amistosos lá nos Estados Unidos. E o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele deu uma entrevista depois da partida falando sobre o mercado da bola do rubro-negro carioca. Falou sobre Léo Ortiz, Matheus França e também sobre renovação de Gabigol. Sim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora, para essa temporada de 2024. O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa. Na hora que for possível. Eu não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outro. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e o bom fim para o Flamengo. O Thiago Maia e o Mateuzinho estão teoricamente nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais que se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Vitória quase que protocolar do Flamengo por 3-0 sobre o Volta Redonda, jogando no Maracanã com 42 mil torcedores. Claro que a maioria absoluta de torcedores do Flamengo, mas foi um jogo que o Flamengo fez um gol logo aos 6 minutos com o Gabigol, né? 6, 7 minutos ali após uma assistência do Luiz Araújo e depois tirou o pé. Essa é a verdade. O Flamengo tirou o pé, fez um primeiro tempo ali em que perdeu gols, assim como no segundo tempo também. Gerson perdeu um gol incrível depois que entrou em campo. E o Flamengo jogou para o gasto contra o Volta Redonda, né? Vencia por 1-0 até o finalzinho do jogo ali, quando houve um pênalti. Pedro bateu, o goleiro Paulo Henrique defendeu, mas havia se adiantado, o auxiliar marcou, ele bateu de novo, fez o gol. E depois Ayrton Lucas decretou os 3-0 para o Flamengo na partida, recebendo um passe do Arrascaeta e tocando na saída do goleiro Paulo Henrique. O Flamengo começou a partida com um time misto, né? Com uma dupla de ataque que eu acho que deveria ser a titular, com Bruno Henrique e Gabigol, né? O Gabigol já fez mais um gol, o segundo gol dele na temporada, né? Não importa nesse caso se os adversários contra os quais ele fez gol são fracos, ele tem que fazer gol, né? Fez gol contra o Sampaio Corrêa, agora volta a marcar contra o Volta Redonda, mas me impressionou muito, embora tenha jogado com um time misto, né, com meio campo com Alan, Vitor Hugo e De La Cruz, o Flamengo tenha
primeiro, perdido muitos gols e, em segundo lugar, jogaram num ritmo mais lento, né? No segundo tempo entraram Pulgar, Arrascaeta e Gerson, o técnico Tite mudou completamente o meio de campo do Flamengo, mas não houve uma melhora sensível no desempenho. Foi um Flamengo em ritmo de carnaval, vencendo Volta Redonda e chegando à vice-liderança do Campeonato Carioca e dependendo só de si ainda para conquistar a Taça Guanabara. Afinal de contas, está apenas 2 pontos atrás do Fluminense, que tem 3 clássicos pela frente. O Flamengo já jogou 2, contra Botafogo e Vasco, venceu um, empatou o outro. O Fluminense ainda vai jogar contra Vasco, Botafogo e o próprio Flamengo, jogo da 10ª rodada, que eu acho que vai valer o título da Taça Guanabara, tá bom? Eu vou iniciar aqui a minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa. E dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante. Ele é dinâmico. Ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência.
Porém, o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa. Pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade, hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite, ele pode usar 4 jogadores no meio-campo, e aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso, ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular? Tem que ficar como opção? Bruno Henrique ou Cebolinha? O Flamengo tem muitas opções. Davi Luiz hoje teve chance na zaga. Léo Pereira poupado, né? Vem fazendo um início de ano aí espetacular. Tem a disputa também na lateral direita entre Wesley e Varela. É duro, hein? Aí é duro. Porque o Varela, ele é mais experiente. O Wesley é mais jovem, mas o Wesley hoje fez um jogo muito ruim no Maracanã. O Wesley, ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. E isso para um lateral é o fim. O lateral tem que saber cruzar. Então eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo atentamente percebeu o seguinte:
esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. E na 3ª rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. Aliás, a rodada do Campeonato Carioca marca para quarta-feira de cinzas, Vasco da Gama e Fluminense, um clássico espetacular. Olha aqui, Miro Gonçalves, R$5. Obrigado, Miro. Sábado de carnaval. João, Wesley e Alan foram dureza. Mas já vi perder para o Resende e ficar fora da semi em um sábado de carnaval. É verdade. Eu só não me recordo o ano agora, mas teve isso. O Flamengo ficou fora de uma semifinal de Carioca porque perdeu para o Resende num sábado de carnaval. O Alan, que jogou bem no Fluminense, que jogou muito bem no Atlético Mineiro, ele é um bom jogador, mas não há dúvida que ele vai ter que ralar muito para arrumar um espaço no time principal do Flamengo. Porque ele está competindo com um cara chamado Eric Pulgar, que tem um nível técnico e tático muito elevado, né? Muito elevado. Mesmo sendo início de temporada, ele é muito lento, ele é muito devagar, ele joga com freio de mão puxado. E isso irrita, galera. O Flamengo é um time muito cadenciado. O Flamengo tinha que ser mais agressivo, ter transições mais rápidas. Então, muitas vezes, se torna chato assistir jogos do Flamengo. E o Tite, por enquanto, não está conseguindo fazer esse time ficar mais dinâmico. O De La Cruz é um jogador que pode trazer esse dinamismo para o time do Flamengo. E não há dúvida que o potencial que o time do Flamengo tem é para que ele jogue melhor. Até agora está longe de apresentar o que pode, como ficou bem longe durante todo o ano de 2023. Eu acho que a salvação aí para esse elenco do Flamengo é o seguinte: o dia que alguém chegar lá e conseguir mostrar para os caras na prática que não há titularidade absoluta. E o Gabigol é um bom exemplo disso. Ele era titular absoluto, intocável até pouco tempo. E hoje ele é um reserva, né? Então tem que fazer com que exista competição. Se não tiver competição, a pessoa se acomoda. E a tendência é o rendimento cair. Tem que ter competição. Se o Luiz Araújo está entrando bem, mantém o Luiz Araújo. Se o Bruno Henrique está jogando bem, mantém o Bruno Henrique. Wesley e Varela, quem está jogando melhor? Quem estiver jogando melhor, na avaliação do professor, fica no time. E por aí vai. É assim que tem que acontecer as coisas. Então, o mesmo número de jogos dos demais, né? Tinha uma partida a menos, justamente esse jogo que foi um jogo remanejado, um jogo que da terceira rodada que o Flamengo adiou em meio àquela excursão do time principal aos Estados Unidos, com o time formado por jogadores jovens, basicamente fazendo jogos no Nordeste do Brasil, né? 2 jogos, e agora sim o Flamengo jogando a partida atrasada e chegando ao mesmo número de compromissos cumpridos em relação aos seus adversários nesse campeonato do Rio de Janeiro. Tá? O Flamengo venceu por 3-0, o Gabigol fez 1-0 a 7 minutos. Na segunda etapa, Pedro, que veio do banco, ampliou a vantagem rubro-negra, bateu 2 vezes o pênalti, né? O gol dele foi já a 3 minutos do tempo regulamentar, aos 42, e já aos 50 minutos aproximadamente, do finalzinho, né, dos acréscimos, o Ayrton Lucas ampliou a vantagem do Flamengo. O Flamengo agora tem 15 pontos, o Fluminense lidera com 17, o Nova Iguaçu tem 14, o Vasco tem 12, o Botafogo tem 11. Então, Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco são os 4 times que hoje estão se classificando para a semifinal da Taça Guanabara. Os confrontos nesse momento seriam Fluminense e Vasco, Flamengo e Nova Iguaçu. Para ganhar a Taça Guanabara, ou seja, ter que chegar à frente do Fluminense, o Flamengo depende só dele, porque ainda vai enfrentar a equipe treinada pelo Fernando Diniz. E se derrotar o campeão da Libertadores, ele, em tese, pode passar à frente do Fluminense, claro, dependendo dos outros resultados. Além disso, o Fluminense terá 2 clássicos, o próximo contra o Vasco, na quarta-feira, depois o Botafogo, e o Flamengo tem apenas o clássico contra o próprio Fluminense. O Flamengo fez 2 clássicos, o Fluminense não fez nenhum. Isso pode, evidentemente, pesar também nessa classificação, até o confronto entre os dois
em tese, mais fortes candidatos a ganhar essa Taça Guanabara, embora tenha Vasco e Nova Iguaçu na briga, Botafogo menos, Botafogo inclusive na semana que vem, né, daqui a mais ou menos uns 10 dias, 10, 11 dias, terá um compromisso muito importante pela Copa Libertadores em sua fase preliminar. Ele vai jogar contra Aurora ou contra Melgar, na Bolívia ou no Peru. Esses dois times já jogaram o primeiro jogo na Bolívia, o Aurora venceu por 1-0, jogam na quarta de cinzas no Peru, no campo do Melgar, e o vencedor do confronto vai enfrentar o Botafogo. E depois o Botafogo, mesmo que passe, terá que enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, muito provavelmente para conseguir chegar à fase de grupos da Copa Libertadores. Você vê aí o tamanho do problema que tem o Botafogo e como o Flamengo se arriscou, né, fazendo jogo de homenagem contra a equipe do Cuiabá, fazendo uma partida ridícula contra o São Paulo na última rodada. Se perde ali essa vaga, estaria hoje numa luta para chegar na fase de grupos. Mas como conseguiu, também graças aos tropeços do próprio Botafogo, o Flamengo não tem que se preocupar com isso, joga só o Carioca até o final de março. Apenas em abril ele entra na Libertadores, mas já em sua fase de grupos. Eu acho que o Flamengo hoje fez um jogo mais compatível com aquilo que você pode esperar do Flamengo. Agora, os problemas de sempre, perderam muitos gols e tudo mais. Fosse um time mais eficiente nas finalizações, um time mais efetivo, que aproveitasse as chances criadas, teria goleado hoje por um placar maior. Até porque o Felipe, eu falei isso na transmissão do Gol, né? O Felipe, maestro, técnico do Volta Redonda, ele monta os times dele tentando jogar, tentando sair para o jogo, mas sem ter o material humano para competir com uma equipe mais qualificada tecnicamente, como é o caso do Flamengo. Foi assim que tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu. O Flamengo era treinado pelo Paulo Souza, né, no início do ano retrasado, e hoje poderia ter tomado uma outra goleada. O gol número 1 do Flamengo corre justamente depois de segunda jogada de velocidade, com muito campo, que o Flamengo pôde construir. A primeira, o Gabriel, 1 minuto antes, não aproveitou, não chutou, né? A bola caiu no pé direito, tentou chutar com a esquerda, acabou errando. E no segundo, a bola perfeita do Luiz Araújo, ele finalizou muito bem e fez 1-0. Aí até mudou depois um pouco a conduta do Volta Redonda. O time passou a proteger mais sua área, não ficou tão exposto, não ficou tão adiantando tanto as linhas e dando campo para o Flamengo. Mas é pouco, né? Assim, Volta Redonda para jogar contra o Flamengo teria que ser um time um pouco mais cuidadoso. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0. O Flamengo começou com um time alternativo, digamos assim. O De La Cruz sendo o único responsável pela armação das jogadas. Eu particularmente gostei da estratégia do Tite em dar ritmo de jogo a alguns atletas. O goleiro Matheus Cunha botou o ataque novamente, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo. Luiz Araújo novamente fazendo uma boa atuação, Gabigol marcando gol, Bruno Henrique sendo ativo no ataque. Eu acho que a estratégia do Tite foi correta em dar ritmo. No segundo tempo ele botou a cavalaria em peso, e aí o Arrascaeta, nossa, é muito gênio. Eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas, dito isso, sobre o resultado assim, o Flamengo fez o dever de casa, tinha que vencer sim o Volta Redonda, venceu, beleza. Mas o pós-jogo foi o que me chamou muita atenção também. A entrevista coletiva do Tite foi muito boa. Antes de começar, ele mesmo pediu a palavra e falou: eu preciso fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Coloquei ele numa função que não é dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11. Não é segundo jogador de meio de campo. O Vitor Hugo ele fez essa função na partida contra o Volta Redonda. O meio de campo que começou o duelo foi Alan, Vitor Hugo e De La Cruz. E no entendimento do Tite, esse posicionamento não é o ideal para o Vitor Hugo. Embora ele já tenha feito algumas vezes, até com Dorival Júnior, enfim. Mas, no entendimento do Tite, ele não teve uma boa escolha em relação a Vitor Hugo, pediu desculpa publicamente. Cara, eu sou muito fã do Tite no lado humano da coisa, assim. Eu acho que o Tite vai muito bem nessa gestão de grupo. E mais uma vez ele deu uma bola dentro. Eu tenho certeza que o Vitor Hugo gostou bastante de ter escutado isso. Mas a grande parte da entrevista do Tite foi quando ele falou do gramado. Ele esculhambou o gramado, largou o aço. Se antes eu critiquei o Tite por não ter criticado o gramado, quando ele teve a oportunidade, quando questionaram para ele, ele foi falar da bola do futebol carioca. Tudo respeito, Tite, na boa. Você dizer na ocasião que a bola prejudicou mais que o gramado, na minha opinião,
Isso que você fez foi um erro. Só que hoje você corrigiu esse erro ao largar o aço, criticando o gramado do Maracanã. E ele até mencionou o lance do segundo gol do Flamengo, que foi de pênalti do Pedro, porque o Arrascaeta ele só sofreu pênalti porque o jogador adversário, ao dominar a bola, ele errou o domínio da bola por conta do gramado. Essa é a verdade. A bola escapuliu do pé dele, quando ele foi tentar recuperar, derrubou o Arrascaeta foi mais rápido. Mas, de fato, se você analisar o lance, foi culpa do gramado. Gente, tá faltando, já passou dos limites. Já virou falta de respeito. Não é porque é Flamengo, não. Mas olha a quantidade de investimento que o Flamengo faz. Olha o risco que esses jogadores correm. Mesmo assim, tem os jogadores do Volta Redonda também. Os jogadores não merecem, ninguém merece se arriscar a jogar naquele gramado que é o Maracanã atualmente. É um pasto. É uma coisa tenebrosa. É ridículo, é vergonhoso. O que falta para Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, conseguirem deixar o gramado em bom estado? Entra ano, sai ano, é sempre a mesma história. Não dá. É ridículo. Nem os jogadores se sentem mais confortáveis jogar naquele gramado. Então, parabéns ao Tite por ter criticado, por ter largado o aço mesmo no gramado do Maracanã. Felipe, maestro, que jogou com a camisa do Flamengo hoje, técnico Volta Redonda, também criticou o gramado do Maracanã, inclusive mencionando que o Raulino de Oliveira hoje tem um gramado melhor que o do Maracanã, o que é uma vergonha, com todo respeito ao Raulino de Oliveira, mas estamos falando do Maracanã. O maior templo do futebol brasileiro é o Maracanã. Na entrevista coletiva também, dando continuidade, Bruno Spindel disse que levou um susto quando viu a notícia sobre a possível saída de Juan, hoje gerente técnico para a seleção brasileira. Ele também mencionou que o ex-jogador continua trabalhando normalmente. Mas por quê? Ele recebeu o convite e o Flamengo está tentando ficar com ele. A pergunta é, sério que o Flamengo precisa tentar ficar com o Juan? Eu queria fazer um questionamento aqui. Qual a diferença que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito ao Juan, é ídolo no Flamengo. Mas sério, gerente técnico, se perder o Juan para a seleção brasileira, o que vai mudar no dia a dia do Flamengo? Nada. Juan lá e não tendo Juan lá é a mesma coisa. Então eu não vejo por que o Flamengo fazer um esforço para ficar com o Juan. Com todo respeito ao profissional Juan, mas o cargo de gerente técnico foi criado há pouco tempo, nem existia esse cargo. Inclusive o Flamengo parece um banco, é gerente para tudo qualquer lado. Mas vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, após o jogo, Marcos Braz deu entrevista à Zona Mista para alguns jornalistas. Ele foi questionado sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, renovação de Gabigol, Mateuzinho, Thiago Maia, e ele abriu o jogo. Inclusive o Marcos Braz estava até sumido, mas hoje botou a cara. Ele foi questionado sobre a renovação de Gabigol, ele disse, vai ser resolvido na hora que for possível. Tenho certeza absoluta que com um bom tom para Gabigol e para o Flamengo. E aí a jornalista, se eu não me engano, é Isabelle Costa. Eu posso errar na voz, mas eu acho que a voz era dela. A jornalista vai lá e pergunta, mas o Flamengo tem um interesse em renovar? O Marcos Braz vai e responde, a situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e com um bom tom para o Flamengo. Então, assim, na minha opinião, fica um mistério. Ainda não é certo o Flamengo renovar com o Gabigol pelo visto. O Flamengo vai fazer tal como fez com outros jogadores no passado recente. Com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique. Vai esperar, vai ganhar com o tempo, e é isso. Sobre Mateuzinho e Thiago Maia, ele foi questionado. E ele falou o seguinte, sobre as saídas, né? Mateuzinho para o Corinthians, venda, e Thiago Maia para o Internacional, também venda. E ele respondeu, eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que Mateuzinho ainda sai um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Óbvio, já existe acordo de valor, já existe acordo de forma de pagamento. O acordo que ainda não tem é o percentual da multa caso o Corinthians atrase o pagamento da parcela. O Flamengo pediu 25%, o Corinthians não aceitou e eles estão negociando isso agora. Outra coisa que foi pauta na entrevista coletiva do Tite, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, ele foi questionado sobre Igor Coronado, porque o empresário do Igor Coronado disse que o Matheus ligou para o Igor para sondá-lo a respeito da situação dele, e ele foi questionado
O Matheus foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e ele disse o seguinte: a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele e como estava a situação. Depois disso, foi conversado com a direção. E aí, o Marcos Braz foi questionado sobre isso, e ele disse: 0, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso, porque falar em chance 0 é de respeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Exatamente o que a gente já havia comentado aqui, que o Flamengo não tem interesse na contratação do Igor Coronado nesse momento, e o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Sobre Léo Ortiz, Marcos Braz foi questionado se ainda existe a chance de contratação desse atleta. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Léo Ortiz está em campo pelo Red Bull Bragantino como titular. É muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes e números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando nem precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então não tem novela. Se tem negociações responsáveis e transparentes, em que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, e eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Então tá aí, Marcos Braz deixando muito claro que o problema com o Léo Ortiz é dinheiro. O Bragantino pede uma coisa, o Flamengo quer pagar outra, e eu avisei para vocês que não tinha nada encaminhado aí, como a imprensa paulista noticiou. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo. Tá aí a declaração do Marcos Braz referente ao Léo Ortiz, né? Tivemos aí também um jornalista que cobre o Bragantino, ele falou que as negociações estão encaminhadas, né? Faltariam acertar aí alguns valores, que seria, no caso, esse valor que o Marcos Braz está falando é o seguinte: o Red Bull pediu 9, o Flamengo ofereceu 8. Então, o Flamengo está usando aquele sistema, como o Marcos Braz costuma chamar de gelo no sangue, para poder o Bragantino reduzir o valor. Só que vai chegar uma hora que algum dos dois lados vão ter que ceder, né? O Léo Ortiz já falou que quer jogar no Flamengo, inclusive deve estar jogando lá totalmente angustiado, porque a vontade dele é vestir a camisa do Flamengo, e vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Mas, pelo que nós estamos vendo no decorrer dessa situação, é que tudo coopera para que Léo Ortiz seja sim um novo reforço do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer. A informação é essa. E referente aí ao Flamengo, você que assistiu a partida, você viu que o Flamengo teve uma pequena evolução sim nessa partida, mas o que chama muita atenção, a preocupação que todo flamenguista tem nesse exato momento é o calcanhar de Aquiles, a lateral direita. Isso porque o Wesley não deu conta do recado na partida contra o Volta Redonda. É complicado uma situação dessa, o Flamengo não conseguir ali, podemos dizer que, ajustar o lado direito do Flamengo. Vamos ver o que o Tite vai fazer para as próximas partidas. A próxima partida agora é quinta-feira, contra o Bangu. Vamos ver o que o Tite vai preparar. Mas eu gostei muito da formação que ele fez com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Foi bem interessante, a gente viu o Luiz Henrique dando um passe mágico pro Gabigol, o Gabigol conseguiu definir. É bem interessante, deixa o time, parece que mais veloz do que estava antes, com Cebolinha e o Pedro. Mas a gente vai ver do decorrer do Campeonato Carioca, o Tite está testando ainda a equipe, vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, nação. Deixa a sua análise também nos comentários. Sua análise é muito importante
muito importante para a gente possa saber qual é o pensamento do torcedor do Flamengo, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.